Olá, Licita Lover! Esse é o nosso episódio de número 09. Gente, a gente chegou tão longe, né, Ju? 9 episódios já, e a gente falando bastante sobre aí a área de licitação, sobre licitação para o fornecedor, sobre licitação para o servidor público também, sobre oportunidades. Nosso último episódio a gente falou aí sobre engenharia. Muito complexo. Muito né? complexo. A gente viu que não é só construir, não é só vender para o setor público, tem que ter um cuidado. E hoje a gente traz um assunto muito interessante. A gente vai falar um pouquinho de burocracia, né? Isso. E aí o tema é oportunidades e burocracia nos processos de licitação. A gente sabe que é um processo burocrático, que tem que ter uma certa burocracia para que as coisas fluam, né? Para que sejam corretas, mas que não precisa ser um bicho de 7 cabeças, e a gente vai desmistificar algumas coisas, dar umas dicas legais para as pessoas que nos acompanham. E eu estou aqui para dizer para vocês que é possível descomplicar. E a gente vai seguir com esse assunto maravilhoso. Eu sou a Paola de Mello. Vocês me encontram no LinkedIn, Paola de Mello, e me encontram também no Instagram, @lupalicitacãoIRH. Estou aqui com a maravilhosa apresentadora de milhões, doutora Júnia. Vocês encontram ela no Instagram como junia.vale e no LinkedIn como Júnia Vale. E nós vamos dar início aí a esse assunto, que é tão relevante, né? E espero que vocês gostem. Afinal, a burocracia, ela atrapalha ou ela protege os processos, Ju? Pois é. Bom estar conosco. Bom a gente estar começando de novo, né, Paula? Mais um episódio aí do Licita, mas não complica. Um tema tão interessante, que é, inclusive, o objeto do início desse projeto, né? Que foi exatamente a ideia de tentar ver o que realmente é necessário em termos de burocracia e o que pode ser melhorado, pode ser dado um grau maior de celeridade, de descomplicação, né? Então, quando a gente pensou em conversar sobre esse assunto, a gente já pensa assim, não, essa foi a raiz, né? Foi o nascedouro do Licita, mas não complica. Que foi. E a burocracia, assim, indubitavelmente, a gente tem pontos que são relevantes, que precisam ser preservados. O processo ele precisa ser formal, né? Porque nós estamos falando de tratamento de recursos públicos para as contratações públicas, para as aquisições, para os fornecimentos. E, ao mesmo tempo, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque as contratações públicas, como o próprio nome diz, elas têm por objetivo atender aos interesses públicos. Então, é necessário cuidado, né? É necessário responsabilidade na atuação desses processos e tal. E aí, a burocracia, ela é um protetor. Só que ela não pode ser exagerada, porque aí ela deixa, inclusive, de desatender o próprio interesse que ela tem que proteger. Exato. Então, quando eu tenho um processo que é muito demorado, eu tenho um processo que é muito complexo, burocrático, lento, que exige uma série de ritos, e às vezes ritos que são intransponíveis, etc., isso engessa muito a gestão. E a vida é dinâmica. Né? A vida é dinâmica, a necessidade pública é dinâmica. Então, é importante que a gente tenha, sim, um grau de responsabilidade, de formalismo, mas não pode ser nada exagerado. E aí, eu vou contar um caso para você, que eu sou jovem há mais tempo. Como você sabe, a gente já falou aqui para os nossos Licita Lovers, que eu sou jovem há mais tempo, né? E quando a lei anterior a 1433, a Lei 8666, que é uma lei de 93, era aplicada, Bem antiga, estava precisando ser revista, né? Antiga, precisava. A Lei 1433 foi um avanço, né? Ela realmente trouxe modernidade para os processos de contratação, e a gente vai ver, inclusive, com pontos muito importantes de desburocratização, de agilidade, né? Trouxe um cenário totalmente novo em termos de ferramentas, com o incentivo à inovação expresso no artigo 11, com a recomendação de que os processos sejam feitos preferencialmente na forma eletrônica. E aí tem outras coisas que a gente, ao longo desse episódio, a gente vai conversar. Mas quando a Lei 8666 era aplicada, e a coisa era muito engessada, mas era muito engessada mesmo. Para você ter ideia, a gente discutia o que era envelope opaco. Nossa. Por quê? Olha o grau de burocracia. Porque a lei falava que as propostas deviam ser entregues em envelopes opacos
E aí, para evitar a quebra do sigilo da proposta, porque os documentos da Lei 866, ela trazia expressamente assim, o processo é público, ressalvadas as propostas até a data de sua abertura. E os procedimentos eram físicos, eram presenciais. A gente ia lá na sessão, sentava numa mesa e tal, com os concorrentes, né, e tal. E aí a gente tinha aquele monte de episódios interessantes. Uhum. E aí, uma vez, a gente teve esse questionamento, assim, o que é envelope opaco? Agora, hoje em dia, essa é uma discussão absolutamente irrelevante. Mas, na época, como a lei falava, olha, o edital, então, deixava isso muito claro. Tem que vir a proposta no envelope opaco. Ou seja, um envelope que onde eu pudesse preservar o conteúdo. Então, naquela época, às vezes, nem existia ainda o pregoeiro, porque era apenas a comissão de licitação, porque o pregoeiro ele nasce em 2002, Nossa. com o pregão. O pregão é uma modalidade que não estava na Lei 866. Ele foi uma evolução já. Até pelo ano, né, que ela foi criada, não tinha como. Não tinha. Então, naquela época, era só a comissão de licitação que funcionava. E esse era um outro problema, tá? Porque aí como era uma comissão, era mais servidor, né, envolvido para decidir, etc., etc., previsto lá no artigo 51 da 866. E aí um presidente de comissão levantou essa questão lá para mim, né, na época eu estava na assessoria jurídica, e ele falou assim, se eu levantar o envelope e colocá-lo contra a luz, eu não posso enxergar o conteúdo. Se eu enxergar o conteúdo, eu vou desclassificar a proposta. Por conta do envelope. Eu não vou nem abrir o envelope, porque esse envelope não vai ser considerado envelope opaco. E aquilo, naquele momento, claro, eu já fiquei indignada, porque eu falei, gente, mas isso é um absurdo. A administração pode perder a melhor proposta, a proposta, e eu estou falando a melhor proposta já no conceito da nova lei, né, que é a proposta apta a gerar o resultado mais vantajoso. Exato. Ela pode perder a proposta que, inclusive, é a mais econômica, a tecnicamente melhor, por conta de um envelope. Por conta de um envelope. Isso não fazia o menor sentido para mim, entendeu? Mas era o espírito da aplicação da 8666, especialmente no início da sua aplicação, né? E isso foi tão marcante que eu tive uma discussão nesse dia, uma discussão técnica, né, com esse presidente de comissão, e falei, inclusive, que a gente precisaria conversar isso com o restante da comissão, porque, naquela época, como só existia a comissão de licitação, as decisões eram decisões colegiadas. A maioria que ia... Porque o presidente ele não tinha um voto diferenciado. Entendi. O presidente ele era o coordenador dos trabalhos na sessão, mas a comissão respondia solidariamente. E aí a gente teve uma discussão mesmo, uma mesa redonda com a comissão de licitação para decidir se, caso o envelope aparecesse e ele permitisse ser colocado contra a luz, que fosse visualizado em qualquer grau o conteúdo, se essa empresa deveria ou não ser de pronto desclassificada. Nossa. Olha que loucura. Isso era uma loucura. E aí a gente vê por que as pessoas enxergam ainda hoje a licitação como algo tão burocrático. Tão burocrático. E isso vale para outras questões, como, por exemplo, as habilitações. Quando a gente aplicava o 8666, as comissões, e aí mesmo depois com o pregão, isso foi melhorando, mas até o advindo pregão, né, a gente tinha ainda essas resistências em relação às habilitações, a ponto de, às vezes, documentos que estavam, pelo simples fato de estarem fora do envelope, porque a lei falava também que a habilitação deveria vir no envelope lacrado, opaco, lacrado, a proposta no envelope opaco, lacrado, né? E aí o entendimento era assim, não, se está fora do envelope, mas eu estou com o meu contrato social aqui. Não, mas eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar porque ele está fora do envelope. Olha que loucura isso. Aí você perdia, às vezes, uma ótima proposta, porque o contrato social estava fora do envelope.
Então, assim, nesses últimos anos, o que eu penso é que a gente teve uma evolução não só do texto normativo, mas a gente teve uma evolução da cultura da contratação pública. E veio sabe? também a questão da tecnologia, porque dá para entender que a burocracia daquele tempo era justamente porque eu estou com o documento aqui. Ok, mas esse documento é realmente o original? Você fez uma alteração de última hora e colocou um documento que não estava no que você deveria colocar no envelope? Foi feita uma coisa de última hora que você colocou aqui, né? E é uma coisa que não dava para ser fiscalizado na hora, tinha que ir no cartório. Tinha que ir no cartório. Hoje a gente tem a tinha que ver outras tecnologia, coisas. né? Você tinha que fazer uma diligência. Mas eu, mesmo assim, eu sempre achei que essa rigidez ela não era boa para o interesse público, sabe? Porque existiam mecanismos, mesmo a 8666, mesmo ela tem um contexto histórico que foi favorável à questão do excesso de burocracia, né? Ela tem todo um arcabouço aí que precisa ser considerado. A insegurança das pessoas que começaram a usar essa lei diante do momento histórico que a gente estava vivendo, tudo isso conta. Só que a própria lei falava da possibilidade da diligência. Mas o medo era tanto, a insegurança também era tanta, que aí era o rigor para o cumprimento da norma. E não era um entendimento de má-fé. Não era que o servidor estava fazendo isso para complicar. Não era bem isso, sabe? Essa complicação ela nasce desse contexto todo, dessa dificuldade do rito muito mais rígido da própria lei, do rigor dos órgãos de controle também, que estavam muito atentos a qualquer desvio. A gente sabe que o processo presencial ele é um processo que favorece a negociação, porque você tem contato direto, você sabe quem está ali. Né? Então, isso tudo era levado em consideração. Então, a comissão de licitação, às vezes, numa mesa, para não falar que ela estava favorecendo A ou B, ela era muito mais rigorosa. Ela falava, não, claro. porque ela sabia quem que ela estava ali, naquele momento, dando uma oportunidade para fazer uma diligência. Então, tudo isso conta para se manter, naquela época, essa postura muito mais rigorosa. Né? Verdade. Com o passar do tempo, com o advento do pregão, as coisas começaram a melhorar muito. E os órgãos de controle foram fundamentais nisso, porque os órgãos de controle perceberam que esse excesso de rigor ele era prejudicial. E aí começaram a vir as recomendações, assim, olha, tudo bem, você não precisa ser tão rigoroso, porque a gente está perdendo grandes oportunidades. Né? Com o pregão, um dos princípios que surge é o do formalismo moderado. Gosto muito. Não é? Aí, o fomento com as ferramentas de tecnologia, e isso foi muito importante, porque quando o pregão começou a vir a ser executado na forma eletrônica, nossa, aí foi um avanço, foi uma quebra de paradigma. Sim. Né? E aí a gente começou a entender que é possível ter segurança, é possível fazer a coisa pensando realmente no interesse público, sem ser tão rigoroso. Né? E hoje também a gente não pode desconsiderar que as ferramentas de verificação elas são muito mais eficientes, muito mais rápidas. Então, hoje, se eu pego uma certidão, a minha facilidade de fazer a conferência dessa certidão ali na hora é inequívoca, né? Sim. E naquele tempo, não. Às vezes, naquele tempo, a internet era ruim, quando tinha. Aí eu tinha que fazer a conferência com o original. Aí, às vezes, eu não tinha todos os elementos de segurança conferidos, porque era uma coisa, você me trazia o original, eu acreditava que era original. Às vezes era uma cópia, e eu também não ia dar conta na hora de comprovar isso. Aí a gente entra num assunto legal, que é essa questão da autenticidade do documento, né? Perfeito. Em algumas licitações ainda é exigido que a gente tenha um documento com registro cartorário. Registro com autenticação cartorária, né? Isso, com autenticação. E aí, Paula, eu vi... Antes, para você ter ideia, havia uma linha de agentes públicos que mexiam com contratação, que até, por exemplo, se você era representante comercial daquela empresa, você tinha que apresentar uma procuração pública. Nossa. Que é caríssima, que é difícil de ser lavrada e tal.
Aí, com o tempo, até isso mudou, sabe? Porque a procuração pública, ela é feita no cartório e ela é cara, né? Assim como a autenticação cartorária é muito cara. É por página, É né? por página. E é uma média de valor alto, né? A gente deu uma pesquisada antes, né? De 11 a 13 reais, isso se não for uma autentificação especial, que aí vai para 23 e pouco. Pois é. Então, você pensa, uma autenticação simples, de R$ 11 por página, num processo de contratação de medicamentos, onde a gente tem documentos que têm centenas de páginas, o custo disso. E aí, é uma questão que surge, que é o seguinte, a burocracia, ela, inclusive, inibe ou, no mínimo, dificulta a competitividade. Isso. Porque se eu sou uma empresa de menor porte e não tenho um capital de giro suficiente para investir mais de R$ 1.000, porque se eu estou licitando medicamentos, por exemplo, eu vou gastar muito mais de R$ 1.000 para fazer as autenticações cartorárias. Sim. E aí, se essa exigência permanece, isso para mim me desmotiva, no mínimo desmotiva a participação, né? E tudo que a gente pode fazer para facilitar a competitividade, a gente tem que fazer. Então, esse tipo de burocracia precisava ser repensado, e foi. A Lei 14.133, ela fala que os documentos não precisam ser autenticados e, se for necessário, se houver alguma dúvida, aí sim, aí eu posso exigir que apareça a autenticação cartorária, e essa autenticação ainda pode ser feita por advogado, sob a responsabilidade dele. Essa é uma grande inovação da Lei 14.133, prevista no artigo 12, no inciso 4º lá da Lei 14.133. Isso é uma vantagem também, porque as empresas, muitas vezes, já têm os seus órgãos de assessoramento jurídico próprios. Então, podem usá-los para fazer essas autenticações, né? E, assim, também dar mais segurança ao pregoeiro ou agente de contratação que vai funcionar naquele processo, né? Dentro disso, a gente também tem uma lei que complementa esse artigo, né, da 14.133 de 2018. Na verdade, é o contrário. Na verdade, assim, a desburocratização da administração, ela é um processo crescente. Contínuo, né? Porque realmente, assim, quando a gente vamos fazer um caminho histórico. Quando a gente tem a 8666 e ela é muito rígida, muito burocrática, isso começa a impactar nas contratações, porque as contratações elas não tinham ritmo, né? O ritmo era muito lento e essas exigências todas que afastavam muitos interessados em contratar com a administração, etc. Aí começamos com o pregão, que nasce exatamente invertendo as fases, criando um processo mais célere. Aí vem o formalismo moderado, vem os órgãos de controle. E aí, nessa crescente, a própria administração, vamos falar assim, no todo, começa a perceber que era necessário procurar mecanismos para desburocratizar. E um dos passos que mais causavam quase essa ira, né, em quem participava dos processos, era essa questão da autenticação cartorária, por ela ser muito cara, né? Os cartórios têm um papel fundamental na organização, especialmente na organização documental do país. Eles prestam serviço de grande relevância, né? Mas é um procedimento que ficava caro no processo de contratação. E outra, ele não foi eliminado. A empresa pode optar por continuar fazendo, não tem nenhum problema, né? E aí, em 2018, foi sancionada uma lei, que é a Lei 13.276, que trata dessa desburocratização e menciona a questão da desnecessidade desse tipo de exigência de autenticação cartorária e reconhecimento de firma. Porque reconhecimento de firma também encarece muito o processo. Você imagina quantas declarações o licitante tem que apresentar. Se todas elas eram originais, porque naquela época era tudo físico, né?
você tinha que fazer, se você ia participar de 10 processos, seriam pelo menos aí uma média de 3 a 4 declarações. Uma declaração de fato superveniente, uma declaração de conhecimento do edital, eventualmente uma declaração de reconhecimento do local onde será executado o serviço e uma declaração de que os documentos estão todos em ordem, que você leu o edital, que você aceita, etc. Então, assim, uma média de 3 a 4 declarações por processo, são 40 declarações em 10 processos. Todos com firma reconhecida, não dá, fica muito caro, né? Um excesso de documentos que também dá uma travada naquele que é fornecedor menor, de empresa menor, e fica pensando assim, uai, mas e esse documento eu não tenho, será que eu posso participar? Eu acabei de começar. É uma pergunta também para o fornecedor. Tem muito fornecedor que quer fornecer para o setor público e ele fica na dúvida. Por exemplo, eu acabei de começar. Eu nunca forneci para o setor público. Eu não tenho, por exemplo, uma declaração de que eu já forneci esse tipo de serviço para um órgão grande. Eu posso fornecer assim mesmo? É viável eu começar a fornecer para o setor público dessa forma, sendo que eles estão exigindo esse documento? Aí a gente tem que pensar o seguinte. Primeiro, cada caso é um caso. Por isso que é tão importante aquele ponto que a gente vem conversando também reiteradamente aqui no nosso podcast. A importância de você ficar muito atento às oportunidades, a encontrar o seu mercado com muita responsabilidade e a ler todos os editais, né, de forma mais completa possível, porque você pode ser realmente impedido de participar e ter um grande problema. Agora, não é um pressuposto natural que você, pelo fato de você ainda não ter fornecido para um órgão público, você não possa fornecer. Agora, você precisa ter feito esse fornecimento para alguém. Né? Legal. Então, a lei não exige que o atestado seja que ele venha do órgão público. O atestado pode ser público ou privado. Então, se você já fez alguma venda, e aí fica uma dica importante para os nossos licitalovers que são fornecedores. Todos os serviços que vocês executarem, sejam eles para o setor público, sejam eles para o setor privado, vocês precisam, ao final desse serviço, quando executado com excelência, pedir para que seja fornecido o atestado de capacidade técnica. Isso é uma coisa importante, né, Paula? Porque aí você vai criando o seu acervo de qualificação técnica. E aí você vai se programando para quando uma oportunidade no setor público, que são muitas oportunidades. Nós fizemos um levantamento, né, Paula? Sim. São aproximadamente mais de 50 mil editais publicados mensalmente. Isso de serviço, isso de produto. Oportunidade tem. E são muitas. São muitas oportunidades. E oportunidades muito variadas. A administração pública, outro dia a gente estava até fazendo uma conversa sobre objetos que são, assim, que a gente ainda não tem tanta intimidade com eles, né? Que são coisas que são muito inovadoras. Então, por exemplo, nós encontramos vários editais em que os órgãos estão querendo comprar crédito de carbono. Crédito de carbono? Por causa da questão da sustentabilidade. Olha só. Então, nós encontramos editais. Eu fiquei pensando que você ia falar um edital de drone, um edital de... Não, de drone também. De drone agora a gente também já tem vários. Mas, inclusive, porque é uma ferramenta de tecnologia fantástica para os órgãos que fazem vistorias, para os órgãos que acompanham as suas obras. Tudo é muito bom. E às vezes, não precisa comprar o drone. Às vezes, você pode alugar o serviço feito através do drone. Também tem esse mecanismo. Então, você contrata alguém que vai manusear o drone, vai ter o drone, vai fazer a manutenção do drone, porque aí é a importância do planejamento da contratação. Porque se você vai comprar o drone, você precisa pensar que você precisa de alguém para operacionalizá-lo, você precisa de alguém que saiba fazer a manutenção, porque esses equipamentos eles caem na obsolescência num período aí, né, razoável, mas eles caem na obsolescência. Sim. Então, você tem que fazer uma manutenção se você quiser ter continuidade da atividade dele, né? Dar um curso ali para quem vai operar, enfim. Então, você tem que fazer um estudo técnico preliminar bem feito para ver se realmente a melhor solução é a aquisição do drone ou a contratação do serviço que esse drone pode fazer com uma empresa especializada, né?
que depois vai te dar um relatório, vai te passar as imagens, e você não vai precisar ficar com ele no seu patrimônio. Que talvez seja melhor, dependendo do que você está pretendendo com ele, né? É verdade. Então, aí a importância do estudo técnico preliminar. E a gente fala muito sobre planejamento, né, Ju? Inclusive, a gente tem um episódio sensacional com o Gustavo falando sobre a importância do planejamento. E é um assunto que vira e mexe aparece por aqui, né? Porque ele hoje em dia, eu falo que o processo de contratação pública, muito mais do que... Porque quando a gente trabalhava com o 8666, havia uma dificuldade maior na questão do planejamento, porque a lei não tratava do planejamento de forma expressa, né? A 1433 não, ela deixa muito claro que o princípio do planejamento, ele é importantíssimo. Ela fala sobre quais são os mecanismos mínimos de planejamento que a gente precisa ter. Então, a lei vai falar em planejamento estratégico, ela vai falar em plano de contratações anual, ela vai falar em estudo técnico preliminar, documento de formalização da demanda antes, né? Estudo técnico preliminar, depois termo de referência, depois edital. Então, ela trouxe um rito, ela trouxe um caminho para facilitar a questão da realização, da concretização do planejamento, que a gente não tinha na 8666. E o que a gente percebe é que esse rito ele é tão importante que ele realmente não pode ser uma mera burocracia, que Legal. é um outro erro comum nos órgãos ainda, né? Como a gente tem ainda um grau de imediatismo muito evidente, acaba que o planejamento ele fica ainda um pouco só no seu aspecto burocrático. Assim, eu vou fazer um ETP aqui só para constar, eu vou fazer um ETP só com a inteligência artificial. E isso é um risco, isso é um perigo, porque hoje os órgãos de controle externo já começaram a punir também, a sancionar aqueles que fazem a fase de planejamento, ou a chamada fase preparatória, né, apenas para cumprimento de uma etapa. Apenas para cumprir a burocracia. Né? Não é esse o projeto. Objetivo. E, assim, para quem está assistindo a gente a partir desse episódio, ETP é Estudo Técnico Preliminar. Força do hábito, a gente já utiliza muito, e os nossos Italovers agora já estão, a gente já acha que eles já estão mais acostumados, desculpa. Mas tem gente nova chegando. E aí a gente fala do estudo técnico preliminar, que ele é necessário, principalmente para você entender as necessidades daquele objeto, daquele produto, daquele serviço que está sendo contratado, né, Gil? E quais são as possíveis soluções para aquele problema. Porque os processos de contratação antes, eles nasciam já da solução, né? O gestor falava, eu quero comprar o drone. Hoje não. Hoje ele fala assim, eu preciso fazer o acompanhamento da obra tal. E acho que o melhor seria através do drone. E aí, no estudo técnico preliminar, a gente vai fazer uma análise para ver o seguinte, será que eu realmente preciso adquirir o drone? Será que eu posso locar o drone? Será que eu preciso que haja mobilidade nessa imagem? Será que não é melhor eu ter uma imagem fixa para fazer, sabe aquele negócio que eu adoro, que depois você passa rapidinho? O quê? Você faz a filmagem da obra ou do serviço... Sabe? Que vai acompanhando o processo dela? Você vai acompanhando e depois passa aquele rapidinho, assim, bem no... Acelerado? Bem acelerado, para todo mundo saber o que aconteceu. Do início ao final da obra, o que aconteceu, eu acho Aquilo legal. pode ser uma filmagem feita por uma câmera fixa. Não precisa necessariamente ser um drone. Então, assim, qual é o objetivo da contratação e qual é a necessidade a ser atendida? A partir daí, a gente vai fazer o estudo técnico preliminar, a lei traz quais são os requisitos necessários para o estudo técnico preliminar ser bem feito, né? E aí a gente vai construindo, e é interessante demais, que a partir do momento em que você começa a fazer o estudo técnico, você fala assim, nossa, como é que eu não pensei nisso antes? Nossa, eu não imaginei que eu podia realmente locar o drone, ou que eu podia contratar o serviço na integralidade e não precisar adquirir, porque eu preciso pensar que isso vai gerar manutenção. Como que eu vou repor peças? Quem que vai fazer essa manutenção? Né? Até o armazenamento, onde você vai guardar esse tipo de equipamento,
para ele não estragar, para você manter ele por mais tempo. E aí a gente não corre mais o risco, ou pelo menos não deveria, né? Correr mais o risco de, por exemplo, comprar um caminhão que não cabe na garagem do órgão. E aí o caminhão tem que ficar na rua. Um caminhão caríssimo. Isso, infelizmente, já aconteceu. Ô, Ju, cita pra gente, tem uma história que eu me lembro bem de você contando em algumas das suas aulas, sobre ambulância. Contratação de ambulância. Porque a gente sabe que tem que ter a manutenção, tem que ter a pessoa que opera, tem o abastecimento, tem toda uma questão nessa contratação que às vezes pode ser, por exemplo, locada e ter a manutenção por E aí a gente tem quase que uma treta. Quase não, eu acho que a gente tem uma treta, né? A gente tem uma treta. A gente tem várias tretas nesse caso. E o que aconteceu? Teve um tempo em que houve uma contratação que foi feita para a ambulância que nasceu de uma emenda parlamentar. Tá? Houve uma grande distribuição de emendas para aquisição de ambulâncias. Só que é muito complicado para o gestor quando ele tem a oportunidade de ter um recurso, porque os recursos públicos, eles são poucos, eles são escassos, e a gente já tem compromissos estabelecidos pela Constituição, a gente já tem, né, onde são definidos percentuais, por exemplo, isso aqui é para a saúde, isso aqui é para a educação. A gente já tem um volume muito grande dos recursos sendo destinados à questão das folhas de pagamento, porque é difícil, é caro mesmo, e tem que ser, o servidor tem que ser bem remunerado, tem que ter uma carreira bacana e tal. Então, você já tem essa distribuição. E tem aqueles contratos que são contínuos. Então, você já tem. O que sobra mesmo de recurso é muito pouco para investimento. Por isso é tão importante, como a gente conversou aqui no episódio com a Carol, a gente ter a busca desses recursos mesmo, que vem através de emendas, através de contratos de repasse, né? E aí houve uma distribuição dessas emendas para a aquisição de ambulâncias. Só que aí o que acontece? A ambulância, ela é uma ferramenta importantíssima para o socorro, né? A gente sabe, só que ela tem várias espécies. Primeiro eu tenho ambulâncias de simples remoção, tenho ambulâncias tipo UTI, né? Que são muito mais equipadas. Sim. A de simples remoção ela é muito mais simples, como o próprio nome diz, e a de tipo UTI ela é muito mais cara, complexa porque também. Ela é complexa. E aí as ambulâncias às vezes eram adquiridas nesse modelo mais complexo. Só que não se pensava, porque não se fazia estudo técnico preliminar, não se pensava que a ambulância não é só comprar a ambulância. Eu preciso de motorista com habilitação para transporte passageiro. Específica, com treinamento específico. Sim. Aí, muitas vezes, a ambulância chegava, eu não tinha um motorista com capacidade técnica, com autorização legítima, né? Com treinamento, para poder pilotar aquela ambulância. Então, a ambulância ficava parada. Segundo, a ambulância sozinha não adianta. Eu preciso de equipe de socorro. E numa ambulância tipo UTI, ela é muito mais complexa. Porque eu vou precisar de gente, inclusive, que tenha um médico, que tenha capacidade para poder monitorar todos aqueles equipamentos, porque senão não adianta nada, senão ela vira uma ambulância de simples remoção com um monte de equipamento que não vai ter utilidade. E não é esse o objetivo. Se eu investir ali, ela é muito mais cara, se eu investir nela, eu precisava ter essa pessoa. Tudo que tá dentro dela. Só que, às vezes, acontece, igual a gente acabou de falar aqui, muitos dos recursos já estão comprometidos com a folha. Quando atinge um determinado percentual, você não pode nem fazer contratação. Então, por exemplo, se eu não tinha um médico com capacidade também para fazer esse acompanhamento, mais uma vez a ambulância fica parada. Ou então ela virava uma ambulância caríssima de simples remoção. Entendeu? Entendi. Porque a gente não fazia o estudo técnico. E além do motorista especializado, além da equipe para poder fazer a remoção desse paciente na ambulância tipo UTI, eu ainda preciso pensar que essa ambulância precisa de combustível. E, às vezes, eu tinha um contrato de combustível que não cabia mais um termo aditivo de acréscimo, ou seja, eu não podia comprar mais dentro daquele contrato, porque ele já estava no seu limite.
Às vezes, eu não tinha dotação orçamentária para suportar essa despesa, nem do médico, nem do novo motorista, nem mais de combustível, né? Porque aí eu precisaria fazer um rearranjo orçamentário financeiro. E eu tinha, por exemplo, que pensar na limpeza dessa ambulância, que não é uma limpeza comum. Tem que ser esterilizada. Tem que ser esterilizada. E principalmente porque ela tem equipamentos de tecnologia, inclusive. Né? Ela tem lá muitos equipamentos que são sensíveis. Que eu não posso, por exemplo, chegar lá e jogar uma água. Né? Não é isso, não é esse tipo de limpeza. É totalmente diferente. Então, eu tinha que pensar nesse serviço e, às vezes, eu não tinha. Então, não era possível. Isso virou um caos, porque a gente tinha um monte de ambulância de altíssima qualidade parada, ou subaproveitada, ou trabalhando na irregularidade, porque estava sem o médico, estava sendo lavada de qualquer jeito, não tinha combustível suficiente, aí estava usando o combustível do coleguinha que tinha dotação orçamentária, que era educação, por exemplo. Isso acontecia eventualmente. Né? Então, assim, foi um problema. O que era para ser uma solução, que era dar mais capacidade à administração para fazer remoções de pacientes em estado grave com segurança, com um veículo próprio, desinfectado e etc., não estava acontecendo. Virou problema. Virou um problema. Então, aí a importância desse estudo técnico preliminar, que direciona essa contratação, e, às vezes, o que nesse caso, por exemplo, das ambulâncias, o município deveria ter feito? Qual é o volume de atendimento que eu tenho para esse tipo de veículo? Né? Qual é o grau da minha necessidade? Porque, às vezes, eu estou numa cidade de pequeno porte, que tem uma cidade polo próxima, que eu tenho condição, por exemplo, de fazer a locação de uma ambulância desse tipo com o serviço de remoção inteira, ou que eu posso fazer isso de forma consorciada, ou que eu posso fazer isso em parceria com uma entidade que faz esse atendimento, porque ele tem uma unidade de pronto atendimento lá na cidade. Tem que ser pensado, né? Para saber se realmente eu preciso desse volume de ambulância de UTI, se eu preciso ter esse custo com essa equipe fixa, porque também tem o seguinte, se eu não tiver volume de atendimento, essa equipe... Como é que eu vou manter essa equipe? E ela precisa ser mantida. Porque se eu tenho veículo, eu tenho que ter equipe. Mesmo que eu não tenha aquela ocorrência. Porque se eu tiver ocorrência, eu preciso da equipe montada. No mínimo, a equipe ali são 3 pessoas. Então, são 3 salários. Tem ali um socorrista, um médico e o motorista. Pois é. Então, tem que ser mantido. E categorias diferentes, salários diferentes. Tudo tem que ser pensado. E isso vai entrar no quadro. Então, por exemplo, será que compensa eu comprar a ambulância e fazer essas contratações de prestação de serviço dessas pessoas? Será que não compensa eu ter o serviço na integralidade? Então, por exemplo, eu tenho uma locação de ambulância com motorista, com a equipe completa. Será que isso não é mais vantajoso para o meu volume? Será que eu preciso ter isso disponível durante todo o tempo? Ou será que eu posso acioná-los e eles me atendem, porque eu tenho uma base relativamente próxima da minha cidade, eles me atendem em 40 minutos, 1 hora, que é possível? Né? Tudo isso tem que ser pensado. E um lugar para se pensar, para transportar esse pensamento para o papel, ou a gente espera para a tela, né, que seja eletrônico, é o estudo técnico preliminar. E a gente só consegue fazer esse exercício, pensar essas coisas, quando você está fazendo o documento. E como isso não era obrigatório anteriormente, a Lei 14.133, isso não era feito. Porque leva tempo, você precisa realmente se dedicar. E aí, por isso que muitos órgãos vêm sendo, inclusive, sancionados por fazer atropelarem, né, essa fase do planejamento, porque as pessoas, às vezes, acham que as coisas têm que acontecer amanhã, tem aquela urgência, aquele imediatismo, né, do gestor, e a gente entende que o gestor também ele quer fazer, ele quer deixar a marca dele na administração, mas não pode ser assim mais. Né? Precisa passar pela fase do planejamento com cuidado, fazer um estudo técnico preliminar bem feito. E outra, o estudo técnico preliminar bem feito normalmente gera um termo de referência melhor, um edital melhor, uma execução mais eficiente,
contemplando os outros princípios da efetividade, da eficácia, da economicidade, porque aí eu compro realmente aquilo que eu preciso, eu compro, alugo ou contrato um serviço, né, daquilo que realmente eu preciso e daquilo que realmente vai atender a minha necessidade. Então, é um passo que às vezes é um pouco lento, porque o planejamento às vezes demora um pouco mais, mas depois ele dá agilidade para o resto do processo. Não é burocracia por burocracia. Não é. E isso a gente explica muito no episódio que a gente teve com o Gustavo falando sobre planejamento. E uma coisa legal, gente, para quem está acompanhando a gente recentemente, nossos recentes Licita Lovers aí, eu vou contar um pouquinho do currículo da Ju, porque ela é uma professora sensacional e tem cursos já dela agendados com essas oficinas para montagem de documentos de planejamento, né? O estudo técnico preliminar, o termo de referência. Ela vai ter curso, se não me engano, agora no mês de maio, com uma empresa parceira. E a gente vai deixar disponível para vocês lá no nosso Instagram, quem quiser se inscrever, quem é servidor e quer aprender a forma certa, né, de estar montando essa documentação. Não deixe de estar procurando as nossas redes sociais e de seguir também o @licita, mas não complica, que é as nossas redes sociais do nosso podcast, no YouTube, no Spotify, em todas as nossas redes sociais. Vai ser ótimo vocês estarem acompanhando a gente, até para estar vendo ali as novidades, os cursos que estão sendo aplicados. E é interessante porque, assim, a licitação é uma outra coisa que parece ter ficado um pouco mais complexa, mas que trouxe um resultado muito importante, que é o seguinte: esse estudo técnico preliminar, o ideal é que ele seja feito por uma equipe, não é uma eu-equipe, me entenda bem, hein? Não é uma eu-equipe, é uma equipe mesmo. Uma equipe que envolva pelo menos um representante do demandante, que é a área que precisa mesmo daquele serviço, né? Então, por exemplo, a Secretaria de Educação precisa precisa resolver o problema de tecnologia lá para lançamento das notas dos alunos. Então, esse é o problema, né? Isso seria basicamente o nosso DFD. Que é o documento de formalização da demanda, né, Paula? Isso. Que é onde a gente apresenta o problema, né? E um representante da área específica que vai atender aquela necessidade. Então, um representante da área de tecnologia. E isso é muito importante, né, Ju? Por exemplo, se a gente for pegar... eu quero comprar... eu amo essa história. A gente tem uma história muito legal que a Ju conta, inclusive, nos cursos dela, que é uma aquisição de vaso para planta baixa. Isso. E eu preciso comprar vaso para planta baixa. Vaso para planta baixa. E aí o setor requisitante era o setor de engenharia. Era o setor de engenharia. Não, mas o nome do setor induzia a erro também. Porque era assim, Secretaria de Obras, Serviços Públicos, Praças e Jardins. Aí também não ajudou, né? E esse órgão precisava comprar vaso para planta baixa. E aí solicitaram, a compra foi solicitada. Foi solicitada. Como sempre, mas como não tinha estudo técnico preliminar, isso chega lá no setor de compras daquele órgão, daquela instituição, chega lá, o setor olha e fala assim: eu não sei como que é vaso para planta baixa. Faz uma pesquisa sozinho, solitário, né? Transforma num termo de referência a aquisição de um vaso, esses vasos pequenos, plásticos, de planta, né, para colocar plantas de pequeno porte, tipo violeta. Né? Então, compra um vasinho assim, devia ter uns 20 centímetros de altura, mais ou menos. Né? Compra, e aí chega a hora de entregar para a Secretaria de Obras, Serviços Públicos, Praças e Jardins, o vaso para planta baixa. 800 vasos para planta baixa. Quando chega na secretaria, a pessoa olha e fala: o que é isso? Que você pediu para comprar. Exatamente o que você pediu para comprar. Você não pediu vaso para planta baixa? E aí o demandante, que era a secretaria, vai explicar o seguinte: não era nada disso. O vaso para a planta baixa que eu queria, a planta baixa é projeto. Planta baixa, projeto. Eu queria aquele tubão de PVC
que a gente... Para guardar os projetos. Guarda o projeto. Era isso que ele queria. Aí, assim, a gente vê, claro, né? Foi até brinco que a secretaria ficou linda, cheia de violeta, né? Tinha violeta na escada, violeta na cozinha, violeta para todo lado, porque o que você faz? A empresa, inclusive. A empresa fez o que estava no edital. Então, exato, a responsabilidade não é do fornecedor. O fornecedor entregou exatamente aquilo que a administração disse que queria. Agora, o que ela disse que queria não era o que ela precisava. O que ela precisava era de outra coisa. E se houvesse a oportunidade de fazer o ETP, né, se essa pessoa aqui, que precisava da planta baixa, que entendeu que planta baixa era projeto, tivesse conversado com quem estava fazendo a compra, certamente a gente tinha conseguido comprar certo. Não, e isso a gente pode pontuar que existem compras mais... Não que não seja sério, né? Mas... compra de medicamento, imagina um erro. Imagina um erro e o paciente esperando aquele tipo de medicação. Aí eu lembro que também teve uma outra aquisição muito legal, que é legal da gente citar, da geladeira, freezer. Freezer. Para as vacinas. Uhum. Porque as pessoas acham assim, que é uma geladeira. Né? Mas não é, ela tem características, ela tem que ter uma certa capacidade de resfriamento que é específica para atendimento de medicamento. O ideal é que ela seja aquela de porta transparente, para que a gente não precise ficar abrindo e fechando o tempo todo. Né? E aí se comprou um freezer normal e aí estava congelando os medicamentos. Como é que é isso? Né? E aí perde tudo. Então, não pode ser assim. Né? E quando a gente fala, então, que a fase preparatória não é uma fase meramente burocrática, que ela realmente vai causar um impacto favorável ou negativo também, né? Porque também, se fizer um negócio de qualquer jeito, também não vai continuar errando, né? Mas a chance disso acontecer, quando você faz o estudo técnico preliminar, é muito menor. Então, ele não é um ponto só burocrático. Ele é realmente uma ação importante para o sucesso da contratação. Porque aí não adianta. Depois que você já contratou, que a empresa já vai te fornecer ou vai prestar o serviço, se aquilo não tiver sido bem pensado, a chance de dar ruim é enorme, né? É imensa. É prejuízo para todo, e é prejuízo para todos nós. Porque uma outra coisa que eu acho interessante, Paula, que a gente vem conversando também muito sobre isso nesses últimos tempos, é que as pessoas às vezes falam assim, recursos públicos. Parece que recursos públicos são recursos externos, né? Recursos que não me dizem respeito. Isso não é verdade. Os recursos públicos, eles são nossos recursos. Todos nós que adquirimos qualquer coisa, que contratamos qualquer coisa, que temos renda, que trabalhamos, etc., interferimos, influenciamos, contribuímos para que esses recursos existam. Uhum. Então, esses recursos são recursos de todos nós, né? Precisam ser tratados com muito cuidado. Não só, claro, não é enrijecer, não é virar tudo burocrático, um monte de robozinho, não é isso. Mas fazer com muito cuidado, ter esse tempo necessário. Outra coisa que é importante, assim, conversar com os gestores, assim, olha, o que você quer mesmo? Vamos ver o que a gente pode fazer. Fazer uma programação ao longo do tempo, com contratações que realmente sejam mais imediatas, de pronto, para que elas consigam ser concretizadas, para que, se houver algum problema, a gente tenha tempo para corrigir, porque também não dá para fazer de qualquer jeito, né? Uhum. E aí eu acho que desburocratiza também. Planejar está muito ligado a desburocratizar. E outra, afasta o retrabalho, né? O desperdício de recursos humanos, porque você fica com aquela pessoa ali fazendo aquele mesmo processo 3 vezes. Quantas vezes a gente vê isso acontecer? Aí vai lá, não tinha pensado nisso. Tira a publicação, aí publica de novo, aí suspende, aí não sei o quê. Não dá. Aí né? a gente volta um pouquinho no outro episódio, que é o episódio de tecnologia que a gente falou, né? E eu volto numa fala da Flaviana, que ela fala assim, é importante que a gente tenha um passo a passo. Que a gente tenha um plano para seguir. E, às vezes, as pessoas deixam de seguir o plano por achar que é só burocracia. Né? Então, se a gente tem um passo a passo... Não vou fazer, não. Vai ser só mais um documento. O ideal é seguir. No RH, né, a gente tem o POP, que é o procedimento operacional padrão. Então, se tem que ser feito assim,
Se primeiro eu tenho que fazer o estudo técnico preliminar, para depois fazer um documento de formalização da demanda, para depois montar um edital, solicitar, para depois solicitar a compra disso, por que não manter o processo? Ah, não, porque... Eu adoro essa frase sua também. Ah, não, porque o meu gestor acordou de manhã com um sonho. Ele sonhou essa noite? Ele sonhou essa noite. Resolveu o quê? Resolveu que ele quer isso para amanhã. E certamente veio uma bobagem. Né? Que às vezes você precisa de ter condição de falar assim, olha, não dá para fazer assim. Mas não é assim. Tem também a questão da pessoa ali no interno falar, eu não posso falar não. Você deve falar não. Você deve falar não. Porque você é o responsável por aquela compra, o seu CPF está ali. Está envolvido. Está envolvido. Se tiver uma fiscalização, se aquilo ali gerar um prejuízo, o problema é seu também. É seu também. E, assim, a gente percebe, né, Paula, que às vezes é difícil mesmo você falar com o gestor assim, olha... Não dá. Tem o menor sentido isso que você está propondo, né? Isso não vai ser possível. Ou isso vai ser um fiasco, né? Mas é importante que você faça essa ponderação, até porque a gente não pode, claro, se furtar aos compromissos, às responsabilidades que são inerentes às atividades dos servidores. O servidor não pode simplesmente falar, não quero, não vou fazer. Né? Isso não é possível. Isso aí é passível, inclusive, de processo administrativo também. Mas, primeiro, ele não tem que cumprir uma ordem manifestamente ilegal. Né? Isso é um ponto importante. Para se proteger de uma ordem manifestamente ilegal, ele precisa expressamente dizer isto não é legal, isso não é correto, isso não está previsto na norma. Porque na administração pública, ao contrário do que é a vida privada, tudo que não está previsto não pode ser feito. Então, a regra para quem atua na administração pública é eu só posso fazer o que a lei autoriza. Diferentemente do privado, em que se a lei não proíbe, eu posso fazer. A forma é totalmente diferente, né? Então, no público, eu só posso fazer o que a lei me permite fazer. Sim. Se vem uma ordem manifestamente legal, então eu não tenho obrigação de cumprir. Se vem uma ordem que é legal, mas que eu não tenho condições técnicas de fazer, eu preciso também deixar isso claro. Eu não posso me furtar a responsabilidade, né? O servidor público que nos escuta, ele precisa entender disso. Assim, eu não posso dizer simplesmente não farei, mas eu posso dizer, olha, eu fico até lisonjeada, os meninos gostam que eu falo isso, que eles ficam rindo, né? Eu fico até lisonjeada que você acha que eu tenho capacidade para fazer, mas eu não tenho. Eu preciso de apoio. E aí, disso, vão vir outros desdobramentos. Então, a capacitação do servidor para atuar naquela área, para fazer o planejamento, para ser um pregoeiro ou uma agente de contratação. Né? Vem, a partir daí, a possibilidade de contratação de uma assessoria, de uma consultoria, porque determinados objetos realmente demandam conhecimentos técnicos muito especializados. Vou te dar um exemplo. A gente estava olhando para fazer uma contratação um tempo atrás, no órgão que eu estava, de laudo para a verificação da estrutura de um imóvel. Para saber se qual era o tipo de... Eu achei tão interessante, porque a área de engenharia é uma área... Vou até mandar aqui um abraço para minha amiga Natália, que é minha parceira nas formações de engenharia, né? Natália Ponciano. Beijo, Nath, saudade já. Ela falava assim, em quais seriam as anomalias ou as doenças, né, que estavam ali naquela estrutura daquele imóvel, e isso precisava ser avaliado. E aí a gente foi fazer uma pesquisa de mercado para ver que tipo de laudo a gente poderia contratar para verificar se havia mesmo alguma enfermidade na estrutura que precisaria de alguma, por exemplo, de um suporte maior, ou fazer um reforço na estrutura daquele imóvel, ou se não precisava, né? E tal. Quando a gente foi para o mercado, a gente encontrou assim, peritos que faziam laudo com 5 exames, peritos que fariam um laudo com 15 exames laboratoriais para saber a saúde da estrutura. Outro que faria com um escaneamento completo do imóvel. Eles passam como se fosse eu vou falar um raio-x mesmo, como se fosse um raio-x da estrutura. Então, eles fazem essa análise completa, um escaneamento completo da estrutura para saber quais são os graus ou se existem, né, anomalias ali.
E a gente percebeu o seguinte, olha, não é possível, a gente não sabe o que a gente quer. Uai. A gente sabe que a gente precisa de verificar as condições da estrutura, mas a gente não sabe qual que é o melhor caminho. Será que se eu fizer a contratação de um laudo com 5 exames laboratoriais é suficiente para garantir a segurança desse imóvel no futuro que será ocupado? Né? Será que eu realmente preciso escanear a estrutura na integralidade? Será que eu posso fazer por amostragem com 50? Eu ganho segurança? Não sei. E aí a gente percebeu o seguinte, que nesse caso, para fazer o laudo, a gente precisaria de contratar uma consultoria para saber quais são os pontos favoráveis, quais são os pontos frágeis, qual é aquele que realmente vai dar a segurança necessária, não é a segurança máxima, né? Porque a administração ela não precisa contratar o mais top, mas ela precisa contratar o necessário. E quanto que isso vai custar? Porque, claramente, são laudos muito diferentes, com o emprego de equipamentos muito diferentes, de procedimentos muito diferentes, com demanda de profissionais de especialização muito diferentes. Então, não dava para saber. Uma coisa que parecia simples, parecia óbvia, vamos contratar um laudo para saber qual é a condição da estrutura. E aí, quando a gente começou a fazer a pesquisa, a gente percebeu, olha, não é possível, nós não sabemos exatamente o que precisamos. Então, vamos fazer uma contratação de uma consultoria para saber qual é a melhor solução para o nosso problema. Então, você vê que como que é importante mesmo, né? Não achar que a gente sabe, que a gente tem a solução. A gente não sabe qual é a melhor contratação. Por isso, o estudo técnico é tão importante. Agora, por outro lado, é claro que nós não vamos ficar fazendo estudo técnico preliminar para qualquer coisa que a gente sabe que não tem outra solução. Agora, eu até aconselho, mesmo sendo uma coisa que a gente já de antemão tem convicção de que aquela é a melhor solução, que principalmente no início, quando a gente está começando a lidar melhor com a questão do planejamento, que a gente faça, no mínimo, uma revisão. Porque, às vezes, coisas que parecem óbvias podem ter, hoje, soluções diferentes no mercado. Sim. Então, por exemplo, fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar. Hoje em dia, a gente já tem outras alternativas de fornecimento de merenda escolar, inclusive com a terceirização, que pode ser a aquisição da merenda escolar de uma empresa que manda tudo fechado. Isso acontece muito nas escolas privadas, por exemplo, né? O fornecedor já traz a merenda que é feita por nutricionista, de acordo com as dietas específicas dos alunos e tal. Porque aí você tem que pensar nisso, né? Respeitar as peculiaridades também. Se você tem um aluno diabético, se você tem um aluno que tem alguma intolerância, então, se você for fornecer essa alimentação, você precisa pensar nessas pessoas. E hoje, às vezes, muitas vezes, a gente nem pensa. Sim. Né? A gente continua comprando os mesmos gêneros que a gente sempre comprou. A nutricionista faz o cardápio, porque isso é obrigatório hoje, né? Graças a Deus, as escolas todas contam com esse serviço, mesmo que elas não tenham uma nutricionista disponível para cada unidade. Ela coordena essa contratação, ela faz os cardápios, esses cardápios precisam ser observados. As pessoas que lidam com a realização mesmo da confecção da alimentação, elas são treinadas, elas são capacitadas. Então, assim, isso hoje está muito bem, né? Mas já existem outras formas de atendimento dessa necessidade. Então, vale a pena fazer uma revisão, por que não? Vale a pena repensar, por exemplo, se a gente está colocando, de alguma forma, para essas crianças que são intolerantes a determinados alimentos, se ela tem uma alternativa. Né? Porque, às vezes, elas não têm ainda. Então, assim, tudo isso eu acho que vale a pena, por isso, fazer uma revisão mesmo nessas contratações que são rotineiras e que já são até de sucesso, né, na administração. Eu acho que essa frase cabe muito, que é: quem entende o processo para de enxergar a dificuldade, começa a enxergar a oportunidade no mercado, né? Isso. E aí a gente vai ali para o fornecedor, e lembrando que você falou aí da consultoria, né? A gente vê que a gente não sabe tudo o tempo todo. Não, a gente não sabe tudo o tempo todo, ainda bem, né? Ainda bem. Ninguém está pronto, 100% pronto, isso não existe. É importante que a gente esteja disposto a aprender, disponível para aprender, né, o tempo todo. E o fornecedor, eu acho assim, qualquer que seja ele, ele pode buscar oportunidades de contratação com a administração pública, né?
Para isso, para que ele entenda que não é um negócio assim, como é que a gente fala? Não é um bicho de 7 cabeças, Não, só não, tem... bicho, só tem 3. Só tem 3. Então, que ele entenda que é possível, né? Mas que ele precisa se organizar. Assim como a administração precisa fazer o estudo técnico preliminar, o ideal é que as empresas que pretendem, de alguma forma, fazer algum negócio, e são bons negócios, tá? Foi-se o tempo em que a administração não pagava, foi-se o tempo em que as coisas eram desorganizadas, não é assim. Direciona, não é mais assim. Realmente houve esse problema. A gente sabe que foram alguns órgãos também, não pode ser generalizado. A administração pública, eu gosto de falar isso aqui, já falei algumas vezes, vou repetir. Tem servidores públicos que são altamente comprometidos. Na minha vida, na minha trajetória de alguns anos, né, Paola? Que eu sou jovem há mais tempo. Eu realmente vejo que a esmagadora maioria dos servidores é boa, é competente, é esforçada, trabalha muito, sabe? Inclusive, teve um aluno meu recentemente que eu ri demais. Eu fui dar uma aula no interior, e num lugar que eu gosto muito, e tinha um aluno novo lá, porque é muito bom quando a gente volta e encontra os alunos que já passaram pela gente e estão de novo conosco, é muito bom. E esse era um aluno novo, ele nunca tinha estado comigo, e ele falou comigo assim: professora, eu trabalhava no privado, resolvi fazer um concurso público, ele é da área de contabilidade. E eu resolvi fazer um concurso público porque eu achei que eu ia ter mais tranquilidade. E agora eu estou querendo voltar para o privado. Eu estou trabalhando tanto, eu estou tão sobrecarregado, que eu estou querendo voltar para o setor privado. Eu falei com ele: olha, posso te dar um conselho? Fala isso mais. Fala isso para as pessoas, para a sociedade em geral, porque as pessoas acham, né, que servidor público não trabalha. Ainda, infelizmente, ainda existe esse tipo de preconceito, né? E eu achei tão interessante, Paula, porque ele foi tão espontâneo. Ele falou: nossa, professor, não estou aguentando mais, estou trabalhando tanto. Eu falei: isso é bom. Então, você é a prova viva de que vale a pena mudar essa mentalidade. Então, a maioria dos servidores é assim. A maioria trabalha muito, a maioria é esforçada. E os fornecedores, eu acho que também precisam caminhar nessa linha. Sim. Porque, como a gente está tratando do interesse público, eles precisam se organizar e fazer, eu vou parafrasear, né? Fazer o seu estudo técnico preliminar, claro, para saber o seguinte: como fazer a minha precificação de forma correta, né? Porque a gente sabe que é muito arriscado quando eles vão jogando o preço muito lá para baixo, só para ganhar o processo. Isso é péssimo, porque os órgãos hoje eles estão muito enrijecidos em relação ao reequilíbrio econômico-financeiro, e estão corretíssimos, porque isso vira uma armadilha, né? Assim, pro órgão. Ele acha que a pessoa vai fazer por 10 e a pessoa agora quer fazer por 100, aí ele já não sabe nem mais se aquilo foi vantajoso, porque talvez o segundo lugar faria por 13, então agora ele vai fazer... Não é um problema, então não contem com isso, né? E lembrando que o reequilíbrio, muitas das vezes, ele não é imediato. Não. E ele tem que ser justificado. E muito bem justificado. Esse papo de que, vou apresentar uma notinha aqui, isso não cola mais, não. Né? Isso não cola mais. E outra coisa, fornecedor, você também precisa se capacitar. É importante que você se capacite. Porque depois não adianta, quando você receber uma penalidade, que é uma das coisas que a gente sempre visa evitar, né, Ju? Tem que evitar. Quando a gente fala sobre penalidade, não adianta você chegar em frente a um juiz, a pessoa que vai julgar aquela situação, olhar para ela e falar assim: eu não sabia. Não cola mais. E na verdade nunca pôde ser usada essa frase, porque a Constituição já fala, né, que a ninguém é dado desconhecer a lei. A ninguém é dado desconhecer a lei. E aí, se você vai entrar num negócio, você precisa se programar, você precisa trabalhar com a questão do risco, você precisa saber que aquele prazo é suficiente para você fazer o fornecimento de forma adequada. Porque, se não for possível, você tem outras alternativas. Você pode impugnar o edital, porque se for uma coisa assim, tipo, eu quero que você me entregue em 10 minutos o produto. Né? Estou usando, claro, um superlativo, né? É um negócio absurdo. 10 minutos para você me entregar. Isso não é razoável, não vou conseguir, né? Você está colocando que só o cara que estiver do seu lado
vai conseguir te fornecer em 10 minutos. Então, isso é restritivo, impugnar esse edital. Ou então não participar. Ou então falar assim, não, essa oportunidade não é para mim. Não cabe. Nessas condições eu não posso participar. Agora, você deve, inclusive, acompanhar esse processo. Porque se você não acompanhar, pode ser que aqueles 10 minutos realmente fossem só mesmo pro forma, né? Fosse só um ponto ali, mas não vai ser cumprido. Sim. Então, você pode acompanhar, você pode fiscalizar, porque se o órgão mantém vamos imaginar que você faz a impugnação, o órgão mantém os 10 minutos, você fala, então, eu não vou participar, mas eu vou acompanhar, eu quero acompanhar. Porque se ele entregar com 11 minutos, eu quero instauração do PAD, do processo administrativo, porque ele está descumprindo. Né? Porque eu não dou conta, quem será que vai dar? Então, tem que dar, né? Porque o edital, ele é o coração do processo. Ele faz a regra para aquele jogo, né? Então, ele tem que ser observado. Existe o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que é um princípio muito importante, que veio também passando por uma transformação ao longo do tempo, que foi desburocratizando a aplicação do próprio princípio, falando assim, olha, você está vinculado. Claro que não é uma aplicação cega mais. Antes era, tá? Antes estava escrito lá envelope opaco, botou o envelope na luz, deu para ver, tá fora. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o edital ele é visto, ele é interpretado com formalismo moderado. Sim. Mas ele vincula. Sim. Então, essas obrigações, especialmente as obrigações de execução de contrato, elas são importantíssimas, porque elas são pensadas lá no planejamento para atender de verdade a necessidade. Então, se não era para cumprir com 10 minutos, meu amor, não pode pôr com 10 minutos. Não, e lembrando que hoje a gente tem a contratação no formato eletrônico. Então, além de vincular, é visto ali em tempo real toda a documentação que o fornecedor anexou ali em sistema, fora o que ele se comprometeu a fornecer, porque ele tem que responder ali as declarações, informando que ele é apto a fornecer que ele leu ali, tudo, que ele conhece o edital, que ele sim. sabe quais são as obrigações dele. Aí eu volto numa frase do Delmi, né, na entrevista que a gente fez na Promove, que ele fala o seguinte... Abraço pro Delmi também, um abraço né? pro Delmi, falando Saudade nisso. dele já. Que ele fala que edital ele não deve ser lido, ele deve ser interpretado. Isso. Né? Então, a gente faz um estudo ali do edital para poder fazer isso. Agora, para o fornecedor que não quer passar por esse processo, a gente faz o nosso momento propaganda, né? A Lupa Licitação, ela faz esse processo de consultoria, então é bom que você entenda também o seu processo para saber se você tem que fazer uma consultoria, se você entende mesmo daquele processo, se você tem toda a documentação adequada para participar de um processo de licitação. E no estudo técnico, que a gente está chamando de estudo técnico preliminar do fornecedor, né? Vamos chamar assim, ele precisa, inclusive, saber que ele precisa daqueles atestados que a gente já recomendou, né? Sim. Que ele precisa se organizar do ponto de vista da documentação, porque se ele não tiver o documento, o melhor é que ele nem participe, porque corre o risco dele ser punido, inclusive. Fala assim, olha, ele fica classificado em primeiro lugar. Aí, na hora que vai abrir o documento, vai abrir é ótimo, né? Porque agora não abre mais o envelope, mas abre a tela, né? Vai verificar lá se ele está ou não habilitado, se ele atende todas aquelas exigências documentais de habilitação jurídica, econômico-financeira, qualificação técnica e fiscal. Se ele não atender, ele pode depois ser punido. Então, isso é sério, né? E assim, ser desclassificado... Porque você está perdendo tempo também. Perdendo tempo, fazendo a administração perder tempo. Então, não vai. Então, é importante ter mesmo esse acompanhamento. Ser desclassificado é o menor dos seus problemas. É o menor dos seus problemas. A questão é a penalidade, é gerar um dano ali, a gente fala dano ao erário, né? Depois, gerar um dano ali à administração assume pública. Uma obrigação que não consegue cumprir e aí depois lá na frente vai ser punido, porque a punição, até a gente estava conversando sobre isso, nós vamos fazer um episódio sobre sanções também, né, Paula? É muito importante. É muito importante. É uma pauta que a gente já conversou a respeito, nós vamos ter que voltar nisso e fazer um episódio só sobre sancionamento. Porque hoje, as punições, primeiro, elas são muito gravosas, né? O sujeito, o fornecedor entra achando que vai ter lucro, aí não executa, é multado. Então, além dele não ganhar o que ele imaginou que ele ia ganhar, ele ainda perde dinheiro,
porque ele pode ser multado, né? E pode, em determinadas circunstâncias, claro, com cumprimento do processo legal, com ampla defesa, contraditório preservado, ele pode ser punido e impedido de participar. O impedimento de participar, ele pode levar até 3 anos de impedimento, e esse impedimento ele vale para o órgão que deu a penalidade e para todos os órgãos do ente federado que aplicou a penalidade. Então, se ele é uma secretaria estadual, naquele estado inteiro, para todos os órgãos do estado, ele vai ficar impedido. E a mais grave de todas as penalidades é a declaração de inidoneidade, que vale de 3, então a pena mínima é 3 a 6 anos. E aí impede que ele participe de licitações de todos os órgãos públicos. Então, assim, todas as oportunidades ele não vai poder aproveitar. E aí o que era uma oportunidade se torna um grande problema. Né? Um baita problema, um grande prejuízo, né? E vender para a administração pública é um bom negócio. É um bom negócio. A gente não tem dúvida que é um bom negócio. Mas, para isso, precisa estar todo mundo entendido do que vai rolar. Né? Então, o edital tem que ser bom, porque tem que vir de um planejamento bom, de um estudo bem feito, para realmente refletir a necessidade. Aí o fornecedor tem que entender que aquilo que ele vai fazer tem que ter aquela regra, tem que cumprir direitinho. Cumpriu direitinho, a execução vai ser sucesso, não vai ter problema, vai receber, porque a administração pública melhorou muito nisso. São raros os casos hoje de inadimplemento, mas só recebe quem cumpre direito também. Porque hoje em dia também a fiscalização vem ganhando cada vez mais status de importância, né? Antes também a administração ela tinha no fiscal apenas o que a gente chama de atestador de notas. O cara só atestava a nota. Hoje em dia, não. Esse passo da fiscalização, ele tem se tornado um passo muito importante, e os órgãos de controle externo vêm, inclusive, acompanhando muito mais de perto essa questão da fiscalização da execução. Porque é interesse público, é dinheiro público, né? Tem que ser. Então, a gente pode finalizar essa parte falando que isso exige fornecedores muito mais capacitados e muito mais conscientes para poder ter um retorno positivo aí desse fornecimento, desse tipo de serviço. E aí vale aquela nossa maravilhosa frase que sempre a gente fala aqui, né? A licitação, ela impacta diretamente na vida da sociedade. Sim. Então, eu falo isso, acho que não teve uma vez na minha vida, durante esses anos aí que eu trabalho com formação e tal, ou mesmo com gestão, acho que não teve um dia que eu não falei essa frase, praticamente. Né? Porque é a mais pura verdade. A licitação impacta diretamente na vida da sociedade. Então, se você tem uma licitação bem pensada, um fornecedor comprometido, o processo ocorrendo de uma forma transparente, de uma forma legal, a chance de você ter qualidade no serviço público é muito maior. Então, você tem o asfalto que chega ou não, né? Não. Essa frase ficou famosa, né? É o asfalto que chega ou não. Ou, às vezes, é o asfalto que chega sem qualidade, porque não houve fiscalização adequada. É um medicamento que não falta ou falta na farmácia, né, para ser retirado pelo contribuinte, pelo cidadão, que precisa, que está ali no desespero com a mãe que está com seu filho no braço, precisando, às vezes, de um medicamento simples para combater uma febre, e chega lá na unidade, não tem. Porque não foi planejado direito, ou então o fornecedor pisou na bola. Né? Então, assim, todo mundo precisa entender isso. A licitação interfere diretamente na vida da sociedade. E para que isso seja positivo, para que essa interferência seja uma interferência interessante, positiva, uma experiência boa, um abraço quentinho, tem que todo mundo que está envolvido entender do seu papel e cumprir as suas obrigações. Né? Aí fica legal, aí fica bom. Aí é interessante para todo mundo e cumpre o papel, né? Porque não é só estar ali e gastar dinheiro público sem ter planejamento, sem ter organização. E nem achar que a administração pública é um negócio que ele só vai ganhar. Né? O fornecedor chega lá e fala, não, vou ganhar, porque é assim, não vou precisar cumprir direito, vou fazer de qualquer jeito e tal. Então, é bom para todo mundo quando todo mundo se compromete. Né? Eu vou para uma pergunta. E aí, é uma pergunta para nós duas. Tá.
que é o que mais faz o fornecedor perder oportunidade? Não se preparar. Eu nem vou responder outra coisa, porque é isso, assim. É não se preparar. Porque até antes mesmo de fazer a leitura de um edital, é necessário que ele saiba se ele tem a documentação adequada. E é importante também que ele perceba que fazer negócio com a administração é bom ou não para ele. Né? Então, não é só olhar o valor e falar assim, eu vou participar. Nossa, tem um tanto de oportunidade. Nossa, tem mais de 50 mil editais publicados todo mês. Tá, mas e você? Você quer? Porque é o que a gente está falando. Você vai ter que ter esse grau de comprometimento com a contratação também. Não, eu quero. Não, então, se você quer, você tem os documentos? Aí a gente vai, né, passo a passo para chegar lá e ter sucesso. Fazer o nosso POP aqui para poder chegar vamos fazer o nosso POP. No objetivo. E vai ser sucesso. Sim. Se tiver interesse e se organizar, vai ter sucesso. Então, esse é legal. Mas aqui tem alguns pontos que eu coloquei, que é também não ler o edital completo é um erro. Nossa, é um erro gravíssimo. A chance de dar ruim lá na frente é enorme. É muito grande. Porque aí, na hora que fala assim, você lembra que você precisa me trazer a garantia do contrato? Aí você para e pensa. Aí você fala assim, garantia do contrato? Não. Poxa, não me programei, né? Não sei, vou precisar pesquisar. E, às vezes, você vai lá e você tem que... a mais comum da forma de garantia é a garantia bancária. Você vai lá procurar o seguro e tal. Aí você vai ver, você vai ter que colocar um dinheiro, que, às vezes, você não estava programado. Então, tem que ler tudo. Parece uma bobagem, mas não é, né? O ideal é fazer essa análise. Essa análise completa. E com antecedência. Com antecedência. Imagina, você está em cima do pregão. E aí tem o seguinte... Tem que contratar ainda esse serviço. E aí você tem que pensar que os prazos são curtos. Sim. Né? Os prazos, no caso da licitação na modalidade pregão, que é a modalidade mais comum, a gente tem 8 dias úteis ou 10 dias úteis, dependendo do objeto, né? Se for prestação de serviço, 10 dias úteis. Se for fornecimento, 8 dias úteis, entre a publicação e a cessão. É claro que esse prazo é o prazo mínimo. Mas lembra que nós falamos aqui que ainda temos gestores que são imediatistas. Blá, blá. Então, um grande volume de contratações na modalidade pregão respeitam basicamente esses prazos. 8 dias úteis para fornecimento e 10 dias úteis para prestação de serviços. E fora que a gente tem a modalidade dispensa de licitação, né? E aí... Que às vezes tem concorrência, mas aí... Muitas das vezes é de imediato. 3 de hoje dias para amanhã. Úteis. É daqui 3 dias. Então, o prazo é de 3 rápido. dias úteis. A chamada dispensa eletrônica, né? E até interessante você ter tocado nesse assunto, a gente ainda não comentou sobre isso. A dispensa eletrônica também é uma inovação, né? Trouxe muito mais transparência para a contratação, que são aquelas contratações de valor menor, abaixo, né? Considerado menor, abaixo hoje, não é tão pequeno assim, né? 65 mil, mais ou menos, né? Tem uns dinheiros aí no caminho, né? E 120 mil para obras e serviços de engenharia, né? Também tem mais uns valores, 120, 130 mil reais para obras e serviços de engenharia. Em que a administração, para não fazer uma escolha sem dar a oportunidade para quem tem interesse, ela publica um chamamento muito mais simples, né? O que a gente chama lá de dispensa eletrônica. Então, tem um pequeno edital lá e você pode se cadastrar, se interessar, pode se cadastrar e participar manda sua proposta. O preço melhor vai ser o escolhido para ser contratado. Só que essa dispensa eletrônica, o prazo dela entre publicação do aviso da dispensa e a realização da decisão são 3 dias úteis. Então, o prazo é muito pequenininho. Se você não tiver organizado, aí pode ser que você perca essa oportunidade. E aí a gente não pode deixar de falar, Paula, que se o fornecedor que nos ouve tiver interesse mesmo de começar a participar, inclusive desse formato de dispensa eletrônica, que são valores menores,
ele pode, inclusive, consultar as oportunidades no Contrata Mais Brasil. Legal, tem. Né? No Contrata Mais Brasil, que é uma oportunidade, são serviços de menor valor mesmo, e que estão lá e que precisam de serem contratados. São oportunidades muito interessantes. E para começar, de repente, é até uma boa, né? Ótima. É claro que tem que cumprir os requisitos, né? Tem uma série de requisitos, tem um enquadramento específico, né, para as empresas de pequeno porte e tal, mas dá uma olhada lá e, às vezes, ali começar a pensar nessas contratações, né? É. E outra coisa, verifica um outro ponto, ó. Participar sem estratégia. Não acompanhar impugnações e esclarecimentos. Isso é gravíssimo, porque aí depois chega lá na hora da sessão vai fazer uma bobagem, que já foi resolvida, né? E detalhe, os pedidos de esclarecimento, e aí vale a pena a gente até fazer uma diferenciação, né? O pedido de esclarecimento, ele é mais informal, ele normalmente é feito através de um e-mail, né? E a impugnação, ela é mais formal, ela tem um prazo para ser apresentada até 3 dias úteis antes da sessão, e a administração tem o prazo de até 1 dia útil antes para dar resposta. Porque aí você pode avaliar se você vai participar ou não a partir da resposta que a administração der, né? E esses pedidos de esclarecimento e essas impugnações, elas precisam estar publicadas também, para que todas as pessoas que forem participar do processo saibam que aquela foi a resposta para alguma dúvida ou para alguma complementação mínima, né, que foi necessária, dada pela administração. E aí, uma coisa importante é que essas respostas vinculam a administração. Então, se a administração falou que é no 3º andar, ela ali está vinculada, ela não pode mudar mais. Na hora da sessão, tem que permanecer a questão do 3º andar, entendeu? E vincula também os fornecedores, porque aí não dá mais para o fornecedor lá na frente falar assim, eu não apresentei tal coisa, porque eu achei que era. Aí a administração vai falar, não, mas não era, porque isso foi respondido lá nos esclarecimentos ou na impugnação, certo? Então, é importante a gente falar sobre isso, porque o fornecedor tem que ficar ligado nisso também. E aí a questão também de verificar sistemas antes da participação nos processos. E aí, em alguns sistemas, inclusive, você já consegue visualizar tudo ali dentro. Então, está ali o edital, está ali a resposta de uma impugnação, de um esclarecimento. Está tudo junto ali. Tá tudo então, junto fica ali. mais simples, mais prático para o fornecedor entender o que ele precisa fazer com relação ao que está ali dentro do sistema. E o fornecedor que for trabalhar, né, com a administração pública e fizer isso per si, né, sozinho lá ou com a sua equipe, ele precisa acompanhar esses portais diariamente, ininterruptamente, porque muitas vezes os avisos de qualquer coisa, de retomada da sessão, de desclassificação, eles são feitos no chat desses portais, né, do processo. Então, é importante que ele acompanhe, porque senão, às vezes, ele vai perder uma oportunidade porque ele não estava acompanhando. Isso é. E isso é um acompanhamento diário e ininterrupto. E aí a gente finaliza também essa etapa falando que, às vezes, o fornecedor ele não perde para o concorrente. Não, ele perde para ele mesmo. Ele perde por detalhe, por algo que ele não visualizou. Por algo que ele não se atentou, né? Na hora do processo. Bom, e às vezes ele perde para ele mesmo quando, por exemplo, ele vai com muita sede ao pote, faz uma precificação inadequada, coloca um preço que é absurdo de barato, né? Ou caríssimo, e aí ele não vai conseguir aproveitar a oportunidade. Isso acontece, né? Infelizmente. E, assim, convido também as pessoas que seguem a gente a seguir a página do Instituto Ato, né? @Instituto Ato no Instagram. E a gente também tem o site www.institutoato.com.br, que é o site da empresa que a Júnia faz parte, junto com a parceira dela de negócio, a Cilise, doutora Cilise. Um abraço, inclusive. Um abraço para ela também, sabe? E aquele momento te queremos aqui, mas a gente conhece bem ela, acredito que... Mas ela virá. Ela é mais vergonhosa. Mas o Instituto Ato, ele trabalha diretamente com essa parte de capacitação. Então, em caso de capacitação, você precisa capacitar a sua equipe, tanto o fornecedor
quanto o servidor, né, que precisa ser capacitado, um agente de contratação, um pregoeiro, enfim. O Instituto Ato, ele dá todo esse suporte, além do que elas trabalham também com essa parte de impugnação, com essa parte jurídica, né, Ju? A Ju também é uma advogada incrível. Ela é jovem há mais tempo, mas eu vou ser obrigada a citar aqui só de... Perdão. Engasguei. Só de direito... A Júnia tem aí mais de 30 anos, né, na área do Não parece, direito. Né? Pois é, jovenzíssima, assim, cut de neném. Mas ela tem aí mais de 30 anos de experiência na área jurídica, nessa área voltada à administração pública. Então, em caso de dúvidas, pode deixar para a gente nos comentários. Deixa nos comentários aí que a gente, na medida do possível, a gente responde todo mundo. É um prazer, né? A gente ama, enorme né? alegria. E antes de finalizar, Ju, eu tenho que contar essa história, né? Que a gente está chegando no final. Antes de finalizar, eu quero fazer um bate-bola entre nós duas, né? Sobre essa parte de administração pública e tudo. E aí eu tenho que voltar aqui. As perguntas são rápidas. Tá. A resposta tanto minha quanto sua. E eu quero que você responda para mim uma burocracia necessária dentro dessa parte de licitação, da administração pública como um todo. A formalização do processo, né? O comprometimento com a formalização do processo. Acho que isso é muito importante, isso ainda é necessário. E o ideal é que essa formalização agora não seja física mais, né? Porque aí já é mais um passo burocrático. Então, é um passo burocrático necessário, a formalização do processo, mas ele não precisa ser nos moldes antigos. Agora, ele pode ganhar mais agilidade sendo um processo eletrônico. Ótimo. Essa questão de ser eletrônica é excelente. Eu acho que uma burocracia necessária é o planejamento. Importantíssimo. Isso vai para o fornecedor, isso vai para o servidor. Tem que planejar, porque se você não vê o que você precisa fazer, em algum momento você vai errar. E a gente não pode usar, né, aquela hashtag... fonte as vozes da minha cabeça. Não. Tem que estar preparado. Tem que estar preparado, porque senão dá prejuízo, dá problema e a gente sabe. Uma burocracia que poderia melhorar. Os editais, os contratos, eu acho que a gente podia simplificar a terminologia, né? Os tribunais já vêm trabalhando muito essa questão da simplificação da linguagem, né? Da acessibilidade. Então, eu acho que isso é uma coisa que podia, uma burocracia que pode melhorar. Eu fico também com essa resposta porque eu tenho que fazer essa análise dos editais. Assim, eu vejo muitos termos jurídicos. Eu não sou formada em direito, né? E eu falo que para analisar edital, para poder dar esse suporte na área de licitação, a pessoa não precisa ter necessariamente a formação jurídica, mas ajuda porque tem muito termo jurídico. Tem. Assim, tem coisa que realmente é importante marcar, né? No direito, as palavras têm significados que são técnicos, que são específicos. Isso é importante para você saber exatamente a medida da obrigação, né? Quando a lei fala em pessoa, ela está falando pessoa física, pessoa jurídica, porque isso significa direitos, deveres, responsabilidades, responsabilidade futura para indenizações e tal. Então, as coisas precisam estar bem tratadas, né? Pontuadas. Mas não precisa ser difícil, não precisa usar jargões, usar o latim, né? Tem coisa que pode ser simplificada. E é interessante porque a própria justiça vem trabalhando muito isso, com a simplificação da linguagem, né? Tornando a linguagem mais acessível, mais compreensível. Isso é muito bom. Isso é excelente. O maior erro que você já viu aí dos iniciantes servidores? Achar que sabe. O maior erro, e não é só dos iniciantes, não. Dos iniciantes, isso é grave, mas é pior ainda quando o sujeito já está há muitos anos trabalhando na administração e ele acha que sabe. Porque na minha época, gente, na hora que eu Na minha época é péssimo, eu sempre fiz assim, é pior ainda. E outra coisa, todos nós estamos aprendendo o tempo todo. A licitação é um processo vivo. É isso que eu estou te falando. Você começa, você senta aqui para estudar, fazer um estudo técnico preliminar, e eu sempre faço esse exercício, eu gosto desse exercício.
você percebe que você não está pronto, que você não sabe nada, você tem dúvida, você precisa de ajuda, você precisa conversar com o técnico, você precisa entender, mas como que eu vou estabelecer essa obrigação? Como que eu vou redigir essa coisa aqui para que haja segurança para mim e não haja prejuízo para o privado? Né? Então, assim, ninguém está 100% pronto. As coisas precisam ser construídas. Os processos de contratação pública são pessoinhas. Cada um é um, são individuais. Ah, mas eu sempre comprei merenda, mas agora está na hora de revisar. Toda oportunidade é oportunidade para revisão, para melhoria, para complementação, para ajuste. Eu sempre recomendo também o livro de lições aprendidas. Então, você viu que esse horário não ficou bom da entrega, você tem a oportunidade de refazê-lo na próxima contratação. Então, você não pode cometer o mesmo erro. Você não está 100% pronto. As coisas têm os seus lugares, as suas especificidades. Então, ninguém sabe tudo. Tem que estar sempre pronto, aberto para o aprendizado, para a construção, para a colaboração, né? Trabalhar em equipe é muito bom. Duas cabeças realmente pensam melhor que uma. Isso é um fato concreto também, né? Não dá para ser um servidor Gabriela, né? Não, eu sempre fiz assim, assim, nasci assim, cresci assim, vai ser assim para sempre. Não é assim. Não. E no caso do fornecedor, eu acredito que seja enfrentar um processo sem entender a real seriedade que ele envolve. Eu acho que um erro do fornecedor também é achar que sabe. E chegar lá sem saber. Sem se preparar, sem se organizar. Por quê? Primeiro, ele pode perder tempo. Ele pode chegar lá num processo que ele não vai ter resultado nenhum. Isso é péssimo. Segundo, ele pode até ganhar o processo e não levar. Ele pode até ganhar o processo e ser o único processo da vida dele, porque depois ele vai ter um problema tão sério, ele vai ter uma multa tão alta, ele vai ter um impedimento ou uma declaração de idoneidade, que ele nunca mais vai querer ou vai conseguir ter uma oportunidade no mercado público. Então, isso não é interessante. Então, tem que se preparar, tem que estar direitinho para poder dar bom para todo mundo. Acho justo. E uma dica, eu acho que a gente já deu várias dicas de ouro durante todo esse episódio, mas uma dica de ouro para esse ano de 2026. Bom, nós já estamos quase no meio do ano, né? Esse ano é um ano que tem uma série de intervenções. A gente teve aí o primeiro semestre com as questões das emendas parlamentares chegando. Então, para os servidores públicos, eu recomendo calma, né? Respira e não pira. Respira e não pira. Realmente, o volume de contratações no primeiro semestre foi muito grande. Há uma tendência agora de uma estabilização, porque já não vai mais ser possível o repasse das emendas. Foquem naqueles processos, comecem a fazer um planejamento, inclusive de agenda, né, em termos de plano de contratação anual, que a gente já pode ter tido um atraso em função dessa priorização do que chegou, né? E aí foquem nisso, planejem para que haja um sucesso aí até o final do ano, não haja desabastecimento, não haja interrupção de contratações que são muito relevantes, né, para a administração, que vai dar certo. E para os fornecedores, fiquem ligados. Fiquem ligados, porque as oportunidades estão aí, é importante você acompanhar e começar a se organizar. Se ainda não está organizado, comece a se organizar. E lembrando que esse ano também é ano eleitoral, né? Então, tem bastante coisa acontecendo esse ano. Por isso mesmo, a questão das emendas, né, foi restrita ao primeiro semestre, e agora a gente já não vai ter mais esses repasses em função do período eleitoral. Então, eu vou fechar por aqui. A gente tinha mais uma aqui sobre a nova lei de licitação, né, 14.133. O que ela ainda precisa amadurecer? Assim, todo texto normativo precisa sempre de amadurecimento, porque a vida da sociedade ela é muito rica e ela
é viva mesmo, né? A vida é viva. Então, as coisas vão acontecendo e o texto normativo precisa vir sempre atendendo a essas novas demandas, sempre pensando, né, no que pode melhorar. E a própria prática do texto, quando você vai aplicando, a gente até brinca, os operadores do direito, eles têm uma atividade muito cíclica mesmo, porque você aplica e você fala, olha, isso aqui pode melhorar, isso aqui pode melhorar. Então, por exemplo, uma das questões que me vem à mente agora é a questão das redações. Nós ainda temos algumas redações na Lei 14.133 que precisam ser melhoradas, como, por exemplo, a redação que trata lá no 54 da questão das publicações. Ela dá uma margem de dúvida muito grande, isso vem sendo alvo de análise, então, provavelmente, a gente ainda vai ter aí um amadurecimento nessa linha. A questão da utilização das ferramentas de tecnologia, né, que ainda também precisam ser amadurecidas, especialmente as inteligências artificiais, que têm sido aplicadas, infelizmente, por alguns órgãos de uma forma sem o cuidado que isso demanda, porque é uma ferramenta incrível, né? Maravilhoso, assim, em termos de agilidade, de resposta, é maravilhoso, mas precisa ainda do critério. Então, isso é uma coisa que eu acho que, na aplicação da norma, ainda precisa ser amadurecido e por aí vai. Isso é ótimo. Bom, nós chegamos oficialmente ao final do nosso episódio. E aí, hoje, eu vou perguntar para você, você acha que é possível descomplicar? Eu acho demais a conta que é possível. Eu também. Eu acho que é possível e é preciso. É necessário. Né? É necessário. Então, eu acho que esse episódio que a gente veio para tratar de burocracia, eu acho que a gente precisa fazer um balanço no seguinte sentido. Primeiro, a burocracia, ela realmente existe, ela é necessária, mas, ao longo do tempo, já se mostrou possível você fazer com responsabilidade, com segurança, com menos impasses burocráticos, né? Com uma facilitação. Aí, com medidas como implemento de ferramentas tecnológicas, capacitação dos servidores e dos fornecedores, com a simplificação da linguagem, com a maior transparência, com o acesso mais facilitado, com o controle externo alinhado com, inclusive, o controle do usuário, o controle do cidadão, com a transparência, tem sido possível fazer processos de contratação menos burocráticos, né? Isso é incrível, né? A gente pode descomplicar, pode contratar melhor, pode vender melhor. Exato. E isso é muito bom. O conhecimento, de fato, transforma a burocracia em oportunidade. E eu acho que é essa a questão. É isso que a gente quer. Bom, não deixem de seguir a gente nas nossas redes sociais, no @licita, mas não complica, no @lupalicitação em RH e no @junia.vale. A gente espera por vocês nas nossas redes sociais, em cada um dos nossos episódios. E até o próximo. Valeu, Licita Lovers. Até o próximo. Valeu, Paola. Valeu, Ju. Olha eu fazendo trem errado.